Vejamos o seguinte teorema. Entre o conjunto dos pontos P do plano cartesiano e o conjunto dos pares ordenados XP e YP de números reais existe uma correspondência biunívoca. Demonstração. Primeira parte. As definições dadas anteriormente indicam que a todo ponto P, com P pertencente ao plano alfa, correspondente a um único par de pontos P e P2 sobre os eixos x e y representam, respectivamente, e portanto, um único par ordenado de números reais XP e YP, tais que XP é igual ao P1 e YP é igual ao P2, ou seja, ele fala que existe apenas um único par de pontos quando a gente traça entre dois pontos, certo? Então a gente tem aqui o ponto P, vai ser o par ordenado P1, P2, que vai ser a posição de XP e YP, ok? Seguindo. Parte 2. Dado o par ordenado de números reais, XP e YP, existe P1 pertencente a X e P2 pertencente a Y, tais que o segmento OP1 vai ser igual a XP e o segmento OP2 vai ser igual a YP, certo? Então, se construirmos x' paralelo a x por P2 e y' paralelo a y por P1, essas retas vão concorrer em P. Assim, a todo par XP e YP correspondente a um único ponto P pertencente ao plano alfa. Então, o esquema é que XP e YP, vamos ter que P1 e P2 vai ser o P, certo? Implicar em P. Notemos aqui que os pares ordenados 4 e 2 e 2 e 4 não são iguais. Eles se diferenciam pela ordem de seus termos, ou seja, o 4 é do x, 1, 2, 3, 4, e o 2 é do y, 1, 2, ok? E aqui, ó, o 2 é do x e o 4 é do y, certo? Então, de maneira mais geral, se A e B são números reais distintos, então AB vai ser diferente de BA, certo? Então, aqui, ó, A é 4 e aqui, ó, B é 2. Aqui, ó, B é 2, mas é no X, e A é 4, mas é no Y, ok? Seguindo. A principal consequência desse teorema é em que a geometria analítica plana. Dar um ponto P significa dar o par ordenado XP, YP, ou seja, quando eu pego um ponto no plano, aqui, ó, peguei um ponto. Esse ponto ele tem um par ordenado, ele tem um valor de x e tem um valor de y, certo? Então, pedir um ponto P significa pedir o par ordenado de XP e YP, certo? Mesma coisa, se eu estou pedindo um ponto no plano, eu estou pedindo as coordenadas de x e as coordenadas de y, ok? Todo ponto P procurado representa duas incógnitas, XP e YP, a mesma coisa. O ponto ele tem par ordenado, ele tem um valor de x e tem um valor de y, ok? Seguindo. Posições de um ponto em relação ao sistema. Os eixos x e y dividem o plano cartesiano em 4 regiões angulares chamadas quadrantes, que recebem os nomes indicados na figura a seguir, ok? O primeiro quadrante, aqui, ó, esse quadrante aqui, é evidente que nele o x aqui ele é maior do que zero. Também da mesma forma, o y também é maior do que zero, ok? No segundo quadrante, temos que o x ele é menor do que zero e o y continua sendo maior do que zero, ok? No terceiro quadrante, x vai ser menor do que zero e o y vai ser menor do que zero. No quarto quadrante, o x vai ser maior do que zero e o y vai ser menor do que zero. Ok? Então, essa é a relação que a gente tem. Por exemplo, o ponto 2 e 2 está aqui no primeiro quadrante, certo? O ponto menos 2 e 2 está aqui no segundo quadrante. Agora, o ponto aqui, ó, menos 2 e menos 2 está no terceiro quadrante. Já o ponto 2 e menos 2 está no quarto quadrante, ok? Seguindo. Um ponto pertence ao eixo das abscissas se somente se sua ordenada é nula.
ou seja, P vai pertencer ao eixo X, ao ponto X, ou seja, YP vai ser igual a 0. Então a gente tem aqui, ó, esse valor, essa coisa aqui, e a gente tem, por exemplo, o ponto 2 e 0. O 2 do X é aqui e o 0 do Y também é aqui. Então ele pertence ao eixo das abscissas, ok? Seguindo, um ponto pertence ao eixo das ordenadas se somente se sua abscissa é nula, ou seja, se a gente tem aqui o plano, a gente tem aqui o ponto 0 e 2, que é aqui em cima, ó. O Y é 2 e o X é 0, certo? Isso significa o quê? Que o eixo da ordenada é o conjunto dos pontos de abscissas nulas, ou seja, o X sempre é 0 quando ele pertence ao eixo das ordenadas, ok? Seguindo, um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes ímpares se somente se tiver coordenadas iguais. Então P vai pertencer ao B13 se somente se XP for igual a YP, certo? Então isso significa que a bissetriz B13 é o conjunto dos pontos de ordenadas iguais. B13 é igual a A para todo A pertencente aos reais. Ou seja, se eu tenho aqui, por exemplo, 1 e 1, 2 e 2, 3 e 3, aqui eu vou ter, ó, menos 1, menos 1, menos 2, menos 3, aqui, ó, menos 2 e menos 3, certo? Aí isso aqui ele passa pela bissetriz, ok? Seguindo, um ponto pertence à bissetriz dos quadrantes pares se somente se tiver ordenada simétrica. Mesma coisa, ó, lembrando, aqui é o primeiro, aqui é o segundo, terceiro e quarto. Aqui são os quadrantes pares, ok? Então tem que ter igual aqui, ó. Aqui seria simétricos, né? Ou seja, aqui seria 1, menos 1, 2, menos 2, 3, menos 3, e assim vai. Aqui 1, 2, 3, aqui menos 1, menos 2, menos 3, ok? Se uma reta é paralela ao eixo das abscissas, então todos os seus pontos têm a mesma ordenada. Se uma reta é paralela ao eixo das ordenadas, então todos os seus pontos têm a mesma abscissa. Também vale as reciprocidades dessas duas propriedades. Ou seja, vamos dar um exemplo aqui, ó. Seria paralela. Ó, a gente tem aqui essa reta, certo? Aqui a gente tem um valor 2 e aqui tem uma reta, ok? Aqui, ó, todos os pontos de Y seriam 2. Aqui seria, por exemplo, esse ponto aqui seria 1, 2. Esse ponto aqui, ó, seria 2, 2 e assim vai, certo? Entenderam? Então é isso. Por hoje é só. Até a próxima. Fiquem bem, estudem e tchau.